Na Idade Média, a imensidão das trevas quanto ao saber e o conhecimento eram notórios, claro, ao olharmos através da nossa perspectiva moderna. Em meio às cegas alusões, poderes políticos e religiosos, por vezes, tentaram encontrar a cura para as calamidades e problemas dominantes, sendo assim vibrante o soluço daqueles que pagavam um alto preço para obtê-las. A longevidade da cereja já não era mais a representatividade dos jovens. Medo era o motivo das suas ações em cautela, pois era incerto almejar suas cãs. Para os anciões, em sua maioria, o sepulcro era o descanso desejável. E por que não seria? Em tempos difíceis, a quietude do sono eterno, por certo, pode valer muito mais do que a agitação dos ignorantes homens. Desconcertante era para a população as suposições levantadas pela Igreja, visando esta lucrar através da inocente fidelidade de tal. Para comumente infortúnios recorrentes, os líderes religiosos eram assaz verbosos ao tentar aplacar o medo dos indivíduos, pois seus astrosos instintos suplantavam um medo ainda maior. O prefácio da maldição divina, que somente esses líderes, por serem supostamente eleitos, eram capazes de conter, ainda que métodos incomuns e horripilantes sejam necessários para isto, usando do medo e do temor como um desencadear de uma histeria coletiva, para dobrar os joelhos dos seus contemporâneos. Para os resistentes em alcançar o saber, tais líderes seriam anjos exterminadores ou demônios desertores do inferno à terra? Muito bem. Caça às bruxas foi um dos acontecimentos que marcaram a Idade Média. Termo este, caça às bruxas, utilizado para definir a perseguição contra as mulheres que supostamente possuíam poderes sobre-humanos, sobrenaturais, que de alguma forma haviam ferido as perspectivas sociais, políticas ou religiosas. No século XIII, a Igreja criara o Tribunal do Santo Ofício, também conhecido como Inquisição. Inquisição esta que fora feita com a intenção de inibir os apóstatas, ou seja, desviados, a deixarem a instituição, e se assim o fosse, seriam estes perseguidos e punidos. O Papa Inocêncio VIII emitiu uma bula chamada Summis Desiderantis Affectibus em 1484, que não somente condenava a prática da feitiçaria, como também concedia o apoio a causas de revolta contra a mesma. Bem próximo a esta época, Jacob Springer e Heinrich Kramer escreveriam O Martelo das Feitiçarias, livro tal que impulsionaria um levante contra os acusados de bruxaria através de argumentos jurídicos e religiosos. Em parte, cerca de 80% das mulheres eram acusadas de bruxarias por conta do seu corpo em deforma, como pernas tortas, rugas em seus rostos, cabelos estranhos, roupas estranhas, e praticamente muitas viúvas foram vítimas de tais acusações, só simplesmente até pela sua própria vestimenta negra e decaída, ou até mesmo as mulheres mais lindas e belas que tinham um certo poderes, entre aspas, sobre os homens dominantes ou sobre líderes apenas. E quando estes não conseguiam conquistá-las, e quando elas o conquistavam por conta da sua beleza, estes a acusavam de um feitiço demoníaco da paixão. Então essas mulheres, que também, por serem belas, eram mortas simplesmente por serem também acusadas de bruxaria. E como punição para estas mulheres, a fogueira era comumente aceita, e como também o método de tortura, uma punição um tanto quanto mais severa por ser uma morte mais lenta.
No sudoeste da França, a partir do século XV, existia um método chamado de verificação, onde homens especialistas, claro, escolhidos pelos líderes quanto à investigação de bruxaria, eram nomeados para assim utilizarem desta técnica, que nada mais era do que um furo nos corpos dessas mulheres, e caso elas sangrassem, significa que elas eram humanas, e se elas não sangrassem, é claro que eles sabiam onde muito bem perfurar para que isso acontecesse e não acontecesse, algo mais ou menos assim. Então essas mulheres que não sangravam eram mortas por serem assim acusadas de bruxaria, já que as bruxas elas têm um corpo muito mais leve e não sangram. Então essas mulheres também eram jogadas ao mar. Se elas se afogassem, eram humanas. Se boiassem, eram bruxas. É realmente algo muito, muito estranho. É claro que essa história a ser dita é apenas um pequeno resumo sobre um grande vislumbre de registros e acontecimentos acerca desse grande movimento qual fora caça às bruxas. O que eu poderia dizer sobre isso ou opinar sobre essa situação é que essas nobres mulheres, elas apenas praticavam medicina ou tentavam descobrir algo novo para apenas uma solução quanto às enfermidades geralmente recorrentes na época. E por tentarem aplacar esse alastre dessas enfermidades, essas mulheres que eram inocentes, muitas delas, eram acusadas por bruxaria simplesmente por tentarem dar um avanço à medicina através de remédios naturais. Então, por ignorância de alguns, estas mulheres eram acusadas de bruxaria. E, é claro, de acordo com os registros históricos, o movimento caça às bruxas teve o seu fim a partir ou nos meados do século XVIII, onde se promulgava, onde dava-se ao início a era do iluminismo e do humanismo, onde os homens deixariam um tanto de lado o aspecto religioso e se basearia no aspecto da razão. É claro que esta teve também a sua, ou seja, o aspecto do iluminismo e do humanismo teve sim as suas ótimas contribuições, como também suas péssimas contribuições. Eu poderia dizer como exemplo a Revolução Francesa, mas isso é para um outro vídeo. Ei, calma, espera! Você tá pensando em sair do vídeo sem ao menos se inscrever no canal e deixar seu like? Como você pode fazer isso? Não. Por favor, olha, se inscreva no canal e deixe seu like. Não esqueça de fazer isso, tá? O vídeo já chegou ao fim e eu lhe agradeço imensamente por aqui ter chegado e também por aqui ter assistido. Muito obrigado. Te desejo um grande abraço, um ósculo santo e te veríamos na próxima. Tchau.